A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro do profeta Ezequiel. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 8. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo nos seus lombos, e para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cabelos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estavam colocadas as imagens dos ciúmes, que provoca ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. E ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte, levantai os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, imagem de escultura, né, irmãos, que provoca a ira de Deus, né? Disse-me mais ainda: filho do homem, vês que o que eles estão fazendo? As grandes abominações da casa de Israel faz aqui para afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E ele me levou à porta do átrio, e olhei, e havia um buraco na parede. Então ele me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. E ele me disse: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede ao redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um com suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que esta. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor. Entre o pórtico e do altar, cerca de 25 homens de costas para o templo, com o rosto para o oriente, e adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa pouca monta para a casa de Judá fazerem eles as abominações que fazem aqui, que ainda enchem de violência a terra e tornem a irritar-me? Eles achegaram o ramo, o seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, e os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim eu os ouvirei. Então, veja que uma idolatria desenfreada, né, irmãos? E a idolatria, ela quebra o primeiro mandamento de Deus lá nos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, e isso provoca a ira de Deus, né? Uma rebeldia terrível. Capítulo de número 9. Então vi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eles vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, e entravam e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. O Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que se compadeçais, matai a velhos, os moços, as virgens, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não lhes chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhe disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, e ficando eu de resto,
caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dá-se-á caso que destruíras todo o restante de Israel, derramando o seu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou dizendo: Fiz como me mandastes. Então, já foi ali uma visão que Ezequiel teve de como seria a destruição da cidade. Porém, esses que tinham o sinal na testa aí seria o remanescente que seria preservado, como Ezequiel era um desses remanescentes, né? O grupo que estava com ele ali, né? As margens do rio Quebar, o grupo de exilados ali, era um desses remanescentes. Capítulo de número 10. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhando à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista, os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa se encheu da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Todo-Poderoso quando falava. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto das rodas. Então estendeu um querubim a mão, e entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu, e tinha os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. É quase que uma repetição da visão aqui, né, que Ezequiel teve lá no capítulo 1, né? Aí, ó, repete também a visão das 4 rodas. Olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era brilhante como a da pedra de berílio. Quanto ao seu aspecto, tinha as 4 a mesma aparência, como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam para onde a primeira seguia as outras, e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, suas mãos, suas asas, também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo-os eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto primeiro era rosto de querubim, o segundo rosto de homem, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Está vendo lá no capítulo 1? Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas, se elevavam sobre a terra, e as rodas não se separaram deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se também elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins levantavam suas asas e se elevavam sobre a terra, à minha vista. Quando saíram, acampados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. Fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, e eram semelhantes às mãos de homem debaixo das suas asas. A aparência dos seus rostos era como de rostos que se vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada um andava para a sua frente. Então ele teve uma repetição da visão que representa isso, né? A roda dentro de outra roda representa a onipresença de Deus, os muitos olhos, a onisciência, tá? E os seres ali com 4 tipos de rosto mostra a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Capítulo 11, para nós encerrarmos a nossa leitura de hoje. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, à entrada da porta. Estavam 25 homens, no meio deles vi Jazanias, filho de Assur, e a Pelatias, filho de Benaías,
príncipe do povo, e disse-me: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela, e nós a carne, portanto profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e me disse: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e deles enchestes as ruas, porquanto, assim diz o Senhor Deus, os que de vós matastes e largaste no meio dela serão a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, e executarei juízo sobre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos será de panela, nem vos servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizestes segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Ao tempo em que profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: ah, Senhor, darás fim ao resto de Israel? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles habitantes de Jerusalém, disseram: apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se nos deu em possessão, porquanto diz: assim diz o Senhor Deus, ainda que vos lancei para longe entre as nações, e ainda que vos espalhei pelas terras, todavia lhe servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Disse-me ainda: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração e um espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abomináveis, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor. Então os querubins elevavam as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou em sua visão a Caldeia para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então, havia sim a palavra de juízo, mas aqui o capítulo 11, aqui na parte final, deixa bem claro uma promessa também de restauração. E só um detalhe, irmãos: se foi uma das coisas que Judá foi expurgnado no cativeiro, foi a idolatria. Você vê que nos tempos de Jesus, os pecados dele eram outros, né? Mas idolatria você não vai ver no meio do povo. Só essa orientação para os irmãos. Irmãos, muito obrigado aí por assistir mais esse vídeo. A gente pede aos irmãos que deixem o seu joinha lá, tá? Para que o YouTube considere o conteúdo relevante e continue indicando para mais pessoas. Que os irmãos possam se inscrever, caso você ainda não é inscrito, tá? No canal, você possa se inscrever para nos apoiar. Não custa nada para você, você nos apoia aí para a glória de Deus. Que os irmãos também possam compartilhar esse vídeo para que nos seus contatos, né, nos grupos familiares aí, vocês possam compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.